Pegue aí a palavra de Deus e abra comigo em Mateus capítulo 5, verso 6. Diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós estamos numa série de mensagens falando a respeito das beatitudes, ou das bem-aventuranças. E a cada domingo nós temos falado aqui sobre uma atitude, uma bem-aventurança que Cristo coloca para os seus discípulos. Lembrando que a gente já falou sobre os que choram, a gente já falou sobre os pobres de espírito, falamos na semana passada sobre os mansos, que eles herdarão a terra, e hoje nós falaremos sobre os que têm fome e sede de justiça. Se você for reparar, as 4 primeiras beatitudes, ela descreve a necessidade do discípulo de Jesus, a carência que o discípulo de Jesus ele tem e que ele precisa de alguma maneira saciar. Quando você vê aqui claramente sobre fome e sede, isso fala de uma necessidade, porque assim como o nosso corpo humano precisa de água, precisa de líquido, precisa de algo sólido para se alimentar, precisa das vitaminas, das proteínas, assim como o corpo humano precisa de tudo isso para sobreviver, há uma maneira também que o ser humano precisa sobreviver na presença de Deus, que é justamente tendo fome e sede de justiça. Uma pessoa que não tem fome e sede de justiça é uma pessoa que está numa situação muito desconfortável diante de Deus. É uma pessoa que de fato não vai se fartar na presença de Deus, porque com alguma coisa dessa terra, ela já saciou a sua sede e a sua fome. Somente aqueles que serão justificados, tanto é que o texto diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, só serão de fato justificados os que tiverem de fato fome e sede de justiça. E parece que as 4 primeiras beatitudes aí se interligam uma com a outra, porque uma pessoa diante de Deus, ela chora na presença do Senhor, se humilha diante de Deus. Uma pessoa que chora na presença de Deus é porque ela reconhece que ela necessita do Senhor, ela é pobre de espírito. E ao ser pobre de espírito e reconhecer essa necessidade, ela é amansada por Deus, ou seja, ela é conduzida à obediência a Cristo, e também ela tem fome e sede de justiça. Ela não se alegra quando ela vê as coisas erradas. Se ela estiver num ambiente que está tendo coisas erradas, ela fica triste, ela se entristece. Se ela vê um falso mestre, um falso profeta, alguém enganando alguém, ensinando uma falsa mensagem, explorando, aquilo incomoda o coração. A fome e sede de justiça toma o coração da pessoa. E aí quando você vai ver nas escrituras, você vê claramente também que um dos atributos de Deus é a justiça, é que Ele é um Deus justo, e a justiça está ligado a dar a cada um segundo aquilo que é direito. Feliz de verdade somente aquele que é justificado. E como diz o texto de Romanos, justificados pela fé, temos paz para com o nosso Deus. E aí, você consegue perceber e ver, através de alguns homens de Deus, alguns heróis da fé, essa fome e sede de justiça. Por exemplo, quando a gente vê a vida de Moisés, tem um momento que Moisés fala para Deus: se tenho achado graça aos teus olhos, rogo que me faça saber te conhecer, que me faça saber te conhecer. Quando você pega, por exemplo, aqui a vida de Davi, eu quero que você abra comigo lá, e no Salmo de número 63, acompanha comigo. Tem muitas pessoas que elas só têm fome e sede de justiça para as coisas relacionadas a esse mundo terreno. Tem muita gente que não tem fome e justiça, a mesma predisposição, com relação às coisas de Deus. Tem político por aí que ele não crê em Deus,
não tem temor do Senhor, mas ele quer um país melhor, e ele busca por um país melhor, ele vai lutar com todas as suas garras, com todas as suas forças, para fazer do país dele um país melhor. Mas a fome e sede de justiça que Cristo está se referindo, é a fome e sede de justiça pelas coisas do reino de Deus. Tanto é que Jesus diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então eu sou justificado primeiramente quando me achego a Jesus. Uma vez que eu tento de todas as maneiras buscar justiça nesse mundo, eu ainda estou em falta, porque não fui justificado pela fé no Filho de Deus. E aí, amados, olha só a fome, olha só a sede que Davi ele tinha por Deus. Leia comigo capítulo 63 em diante, versículo 1 em diante. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei. Amados, não há algo normativo para orar de madrugada. Mas uma coisa é certa, quando uma pessoa busca orar de madrugada, ela vai encontrar um silêncio que ela não encontra durante o dia. Então, por você estar num lugar de total silêncio, parece que a tua mente ela vai se conectar ainda mais com Deus. Você repara, a Bíblia manda fechar o olho para orar? Não, isso é um costume. Mas por que a gente fecha os olhos? Para se desligar de tudo que está à nossa volta, né? Você consegue ficar orando lá de olho aberto? Tem gente que tranquilamente, mas tem gente que consegue se ligar mais ao fechar os olhos. Ao cantar um hino, a pessoa fecha os olhos, que ela consegue se ligar mais com Deus. Por exemplo, hoje eu não consigo mais ficar subindo no monte para orar. Por quê? Eu fico incomodado com barulhos à minha volta, né? Muitas vezes muita gritaria, não vou generalizar, às vezes é muita gritaria de um lado, de outro, língua estranha para lá, para cá, não é? Às vezes a pessoa não consegue ali de alguma forma respeitar o espaço do outro irmão que está orando, e eu não vou conseguir me ligar num lugar desse. Prefiro a recomendação de Jesus, que é: entra no aposento, fecha a tua porta, o teu pai que vê o que está em secreto te recompensará. Mas Davi ele tinha esse costume, de madrugada te buscarei. E aí tem um dito popular, diz que madrugada a fila anda mais rápido, né? A minha alma tem sede de ti. Olha a metáfora da necessidade espiritual. A minha carne te deseja muito, mas não é a carne no sentido do pecado, é a carne no sentido do ser dele. Ele deseja Deus, ele está fazendo uma comparação, um paralelo. O ser humano não tem vontade de comer bastante, não é? Como está com fome, aquele rango, aquele almoço bonito, não é? E você se satisfaz daquela forma comendo. Davi está dizendo: a minha carne te deseja muito, em uma terra seca. Você já ficou com uma sede, tanta sede, que você passa a valorizar a água com muito mais, né? A água entra com um sabor até diferenciado, né? Eu lembro quando jogava futebol, né? No campo, jogava, soltava pipa na rua e pá! Chegava em casa, aquela água geladinha descia, que era uma beleza. Então você vê que ele era um poeta mesmo, né? Que ele faz essa ligação. Olha, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. É como se fosse um filhinho mesmo na presença de Deus, Davi, né? Carinhoso. Olha só como é que ele diz: para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi Nos dias de hoje, as distrações, muitas vezes as redes sociais, o tempo excessivo num aparelho de celular, às vezes tem roubado esse momento que a pessoa precisa ter com Deus, sabia? Davi, ele era um rei, tinha muito, imagina quantos afazeres Davi tinha.
Porque rei também muitas vezes julgava. Apesar de ele ter muitos juízes, mas muitas coisas era consultada a ele. Rei naquele tempo era como se fosse o presidente de uma nação. Presidente fica com você vê o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo. Ele tinha um aspecto na fisionomia dele. Mas ser presidente dá tanto trabalho, tantas coisas para fazer, você vê que ele parece que envelheceu uns 10 anos, né? Uma vez aconteceu nos Estados Unidos de uns soldados eles irem para a guerra, né? E aquela pressão, aquela tensão da guerra, e tá, aquela coisa toda, e quando eles voltaram da guerra, parecia que eles tinham envelhecido uns 20 anos. A tensão, a pressão, o ambiente que a pessoa está, isso afeta muito. Você vê que uma pessoa, geralmente, quando nova, como fica com cabelos brancos rapidamente, vai ver que eu não tenho nenhum, ó. É muito óleo de coco. Pessoa estressada demais, começa a crescer vários fios de cabelo branco fora do tempo, né? E por aí vai. Então olha só, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Olha o que ele diz no versículo 4: assim eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Ele tinha muitos afazeres, tinha muitas tarefas, tinha um reino para cuidar, mas ainda assim ele tinha tempo para orar de madrugada, para buscar a Deus, para clamar, para invocar, e a gente precisa aprender com esse exemplo, amados. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios. Você vê que uma pessoa quando vai comer um churrasco, né? E aí tem aquela gordurinha da carne, eu sei porque eu já comi muito no passado, e aquela parte é muito gostosa, né? Muito saborosa, a pessoa, nossa, aquela gordurinha faz bem, né? A gordura faz bem do animal, para a saúde. Ele está dizendo, olha, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios. Ele está dizendo, olha, é muito mais prazeroso, assim como eu sinto prazer comendo uma carne com aquela parte na gordurinha, não é? Assim eu tenho prazer também de te louvar. 6, quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da... Ele tinha o costume de lembrar de Deus na cama. Ele deitava a cabeça no travesseiro, meu irmão. E aí ele louvava a Deus, lembrava das coisas do Senhor. Como a gente precisa aprender com isso. O que acontece nos dias de hoje com muitas pessoas? Elas vão dormir com o celular na mão. E aí, um monte de coisas, entretenimentos. E aquelas luzes do telefone celular vai entrando no cérebro de uma tal forma que a pessoa não consegue ter um sono tranquilo. Por isso que as pessoas muitas vezes acordam toda estressada. É a luz do celular que faz isso. Os neurocientistas dizem que você precisa desligar o celular pelo menos umas 2 horas e depois dormir. É uma coisa que faz mal para a saúde mental. E aí a pessoa não consegue mais dormir meditando nas coisas de Deus. Experimenta fazer isso agora. Pega o teu celular 2 horas antes de dormir e esquece ele. Esquece. Você vai ver como vai fazer muito melhor para a sua mente. Quando você deitar, meu irmão, você vai começar a lembrar das coisas de Deus. As conversas que envolvem as coisas do Senhor chegará na tua casa. Se você tem o seu cônjuge, você vai conversar mais de Deus com os seus cônjuges. Mas tem gente que dorme assim com o telefone, deita assim com o telefone, pum, apaga com aquilo na cara assim, rindo, caído, né? E aí um perigo danado, telefone ligado, encostado no peito da pessoa, né? E acorda já cheio de mau humor, todo estressado. É a luz, é aquela iluminação do celular, é terrível, né? Mas fácil você acordar, abrir tua janela e pegar uma vitamina natural do sol. Ajuda até e combate até mesmo a depressão, segundo os cientistas também. Deus deu muita coisa para a gente, amados, para a gente aproveitar. E às vezes a gente esquece de aproveitar as coisas boas que Deus deu. Então, olha aí, ó, quando me lembrar de ti na minha cama
e meditar em ti nas vigílias da noite. Oh, meu Deus, quão maravilhoso é. Você já parou para ficar olhando assim, ó, de noite as estrelas? Meu Pai, qualquer lugar da tua casa onde tu estiver, você vai para fora, um quintalzinho, você olha as estrelas. Oh, meu Deus, quando o Senhor é grande, Pai. Que fome e sede de justiça. 7. Porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Então aqui você vê um exemplo claro de um homem que chorava na presença de Deus, de um homem que dizia eu sou pobre, de um homem que quando foi repreendido, quando pecou gravemente, quando o profeta Natan se levanta contra ele e fala, você pecou, ele baixa a cabeça e acata aquela repreensão de Deus. O homem que aprendia, o homem que dizia, não me deixe, não me desampare no tempo da minha velhice, quando me faltar forças para servir. Um homem que velhinho ainda conseguiu instruir o seu filho. Ele foi até o final. Um outro homem que tinha muita fome e sede de justiça. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, irmãos. Essa fome e sede, esse anseio pelo reino de Deus, pelas coisas celestiais. Coração voltado para aquilo que é eterno. Louvar a Deus pelas nossas conquistas espirituais é importante, sabia? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. Versículo 8. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e a considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. O que ele está querendo dizer? Que toda aquela experiência que ele viveu religiosa, tudo aquilo não serviu de nada para ele, quando de fato ele teve um conhecimento de Cristo, quando de fato ele conheceu ao Senhor. Por isso que a maioria das pessoas, quando tem um encontro real com Cristo, elas sempre abrem a boca para dizer, por que eu não conheci Cristo antes? A pessoa fala assim, se eu pudesse eu voltava uns anos atrás, voltaria atrás, só para me encontrar com Jesus de novinho, né? Ele está dizendo, todo aquele título religioso que eu tinha, todo aquele status que eu tinha diante dos homens, tudo aquilo é esterco, né? É bosta, né? Na linguagem de hoje, não serve para nada mais na minha vida. Eu ganhei Cristo. E aí ele diz o seguinte, no verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Glória a Deus. Versículo 16, mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo, prossigo para o alvo. O que ele quer dizer? Olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam. O período que eu vivi no farisaísmo, estou fora, esqueço, isso aí ficou para trás, isso aí é página virada, uma vida passada de pecado, uma vida passada de escolhas erradas, uma vida passada de que pecamos contra o Senhor,
Isso é página virada. Vamos prosseguir agora para o novo caminho. Vamos prosseguir agora para o alvo que é Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Justificados pela fé, temos paz para com Deus. Essa fome e sede de justiça, irmãos, ela pode ser destruída no meio do caminho da tua jornada cristã. A intensidade de fome e sede de justiça que uma pessoa tem hoje, ela pode não ter mais amanhã. É possível, e a Bíblia dá vários relatos de homens que tinham fome e sede de justiça, mas que no percorrer do percurso, perderam essa fome. Por quê? Por causa de algumas coisas que vão entrando. Olha só o que Jesus disse. Mateus capítulo 13, verso 22. Olha aí o que diz aí. Algumas coisas podem te minar. Algumas coisas no meio da tua jornada de fé pode extinguir o Espírito Santo de Deus que está na tua vida. Por isso que Paulo diz, não extingais o Espírito Santo. Não perca o fervor, não se deixe se esfriar. Se está frio, não aceite, clame, põe a boca no pó. Diz assim, o que foi semeado entre os espinhos, preste muita atenção nisso, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e as seduções das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha só, não é só esse, tem mais detalhe aí. No 2 Pedro capítulo 2, no verso 6. 2 Pedro, olha só. Uma pessoa que tem fome e sede de justiça. Olha como é que ela se posta. Veja. Condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra. 2 Pedro 2,6. Reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Versículo de número 7. Livrou o justo Ló. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Uma pessoa que tem fome e sede de justiça, ela vai ficar incomodada com as abominações desse mundo. Ela não consegue se calar, ela não consegue ficar quieta. Ela se manifesta. Amados, a situação de Sodoma e Gomorra era tão grave, mas tão grave, que a Bíblia vai dizer que quando os anjos chegam à cidade de Sodoma e Gomorra, os anjos estavam transfigurados em seres humanos, normalmente, como a gente aqui. Mas quando eles chegaram na cidade, a palavra vai dizer que Ló saiu correndo. Ló fez questão de ser o primeiro a receber os anjos. Por quê? Porque os moradores daquela cidade, eles tinham um costume de cometerem violência com as pessoas que ali chegavam. Eles estupravam as pessoas que ali chegavam. Tanto é que quando os anjos chegam na casa de Ló, aqueles homens estavam chamando Ló, desce aí, pede para ele descer, pede para esses homens que chegaram na tua casa, Ló, para eles descerem aqui, porque nós queremos conhecer eles, ou seja, nós queremos ter relações sexuais com ele. Ló ficou enfadado com isso, amados. Ló ficou inconformado com aquela cidade, que aparentemente ele achava que ia ser um lugar bom para ele morar, porque ele foi pela aparência, né, da cidade, a cidade bonita, com um pasto verdejante, Campinas do Jordão. Mas aí, meu irmão, foi uma desgraça total para ele e para a família dele morar naquele lugar. Há caminhos que para o homem parece bom, mas no final é laço de morte. Por isso que toda decisão precisa ser tomada com muita oração na presença de Deus, porque se você tomar uma decisão errada, coisas erradas podem também te acontecer.
Olha só. Todos os dias ele ficava aflito pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. E aí, querido, já que a gente está falando de juízo e sobre castigo, essa é uma palavra real que estão tentando tirar o tempo todo das suas pregações. Pregadores aí, meu irmão, que tem a maior audiência de YouTube, dizendo que não gosta muito de falar sobre o inferno. Pregadores aí com 16 milhões de inscritos no YouTube, dizendo, eu não gosto muito de falar sobre o inferno, essa questão. Ficou vermelho quando falaram sobre o inferno, ele ficou vermelho. Por quê, amados? O que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma? O que adianta deixar de falar de um assunto bíblico para agradar um público, para agradar YouTube, para agradar algoritmo e perder a sua alma? Porque se eu sou discípulo de Jesus, se Jesus foi o ser em que mais falou sobre o inferno e eu não falo sobre o inferno, eu estou sendo um discípulo com defeito. Estou com defeitos. Não estou sendo um discípulo leal ao meu mestre. E aí eu queria terminar com você em Malaquias capítulo 3, verso 18. Quem é justo, justifique-se na presença de Deus. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. E os sujos que não querem se limpar, eles vão se sujar mais ainda. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos, Deus entregou as paixões para desonrarem seus corpos. Deus queria libertar o povo do Egito, Faraó não quis. Deus entregou Faraó ao endurecimento, endureceu ele. Vai, você quer endurecer? Então vai. Vou te entregar ao teu desejo. Não quer frear os teus desejos? Quer atrair tua mulher? Quer atrair tua mulher? Então vai. Deus entrega, querido. Deus entrega. A pessoa fica entregue mesmo, para ela ser desmascarada de alguma forma. De alguma forma vai ser desmascarada. Não adianta ficar por muito tempo. Uma hora a máscara vai cair, meu irmão. E quando cai, cai feio. Malaquias 3, no capítulo 18, irmãos. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque eis que aquele dia vem ardendo como o quê? Como forno. É o inferno. Juízo. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como o quê? Como palha. E o dia que está para vir os abrasará. Por isso que Jesus falava muito sobre o juízo, sobre o inferno. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Uma vez, Asaf, ele fazia as coisas certinhas, né? E aí ele ficava orando para o ímpio, fazendo tudo errado e se dando bem na vida. O ímpio fazendo tudo errado, se dando bem. E ele fazendo tudo certinho e se dando mal. A Bíblia vai dizer que Asaf quase tropeçou. Ele dizia, eu quase tropecei. Tive inveja dos soberbos. Tive inveja deles. Olhei para eles, vocês estão dando certo, eu estou dando errado. Eu faço tudo certinho, faço tudo direitinho. Em vão tenho buscado a Deus. Ele chegou a dizer isso. Mas como todo homem de Deus que se reúne numa congregação e ouve uma palavra, Deus sempre nos repreende. A Bíblia vai dizer que ele entrou no santuário. Alguém ministrou no coração dele. E na hora de ministrar, alguém que ministrou ao coração de Asaf disse assim, ó, o fim dos ímpios é a extinção, é o castigo.
eles vão ser punidos, eles vão deixar de existir. Alguém ministrou dizendo, temos uma eternidade pela frente. Só que é só um rascunho. Isso aqui é só uma vírgula. Melhor dizendo, nada a ver rascunho, vírgula. Olha aí o fim dos ímpios. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o que, a igreja? O sol da justiça. Se exponha um pouco menos à luz do telefone celular e se exponha mais à luz do sol da justiça, que vai fazer bem para a tua alma, para o teu ser. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, serão fartos. Nascerá o sol da justiça, a salvação trará debaixo das suas asas. Por isso que Davi dizia, eu fico debaixo das asas da sombra do Onipotente. Ai, glória a Deus. E saireis e crescereis como os bezerros cevados. Você sabe que o bezerro cevado, quando ele é um bezerrinho alegre, um bezerro cevado é um bezerro alegre, feliz, saltitante. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. É um texto claro falando sobre a aniquilação dos ímpios. Por isso que no reino de Deus não vai ter choro, nem dor, nem planto, nem nada. Não vai haver pecado, nem nada. Então é você viver essa vida com esse entendimento, com essa esperança, para que ela nunca saia do teu coração. Amém? Porque bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, verão a Deus. Vamos colocar de pé, povo santo. A vida para quem quer fazer as coisas certas é sempre mais dura do que quem quer fazer as coisas erradas. Sempre, sempre, sempre vai ser mais dura. Os que querem fazer as coisas erradas rapidamente florescem diante dos homens, prosperam diante dos homens por um tempo, mas depois nada lhes restará, nada florescerá, queridos irmãos. Vale a pena, amados, fazer o que é certo, sabia? Porque vou te falar não, irmãos. Quando a gente chegar no grande dia do juízo, você ouvir da boca de Jesus: ah, meu irmão, bem-aventurados, vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado. Ah, meu irmão. Você já sentiu aquela emoção quando você, no último ano da escola, quando você olhou a lista lá e viu que você passou de ano? Dá uma emoção, não dá? Passei de ano. Dá aquela emoção. Imagine essa emoção quando ouvir da boca de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Não tem emoção maior, povo de Deus. Não tem nada melhor nesse mundo do que ouvir isso da boca de Jesus. Oh, glória a Deus por tudo isso. Oh, santo, 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 santo Deus. Oh, santo Deus, santo és, Senhor Jesus.
Continue fazendo o que é direito. Continue fazendo o que é certo. A recompensa virá, pode ter certeza. Deus tarda, mas não falha. Você vai vestir vestes brancas. Juntos numa multidão cantaremos ao Senhor. Cantaremos ao que está sentado no trono, sejam dados honra, glória e louvor. Esperas por mim no lugar celestial, onde está assentado. Eu te adorarei. Eu te adorarei, eu te adorarei, ó Rei da Glória. Alegria sinto aqui, pois vou morar bem juntinho de ti, Senhor. Todos iremos cantar, Santo, Santo é o Senhor, que nos comprou com sangue. Alegria sinto aqui, canta comigo. Alegria sinto aqui, pois vou morar bem juntinho de ti, Senhor. Todos iremos cantar, Santo, Santo é o Senhor, que nos comprou com sangue. É lá que eu vou
eu vou morar com o Rei da Glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Pensai nas coisas que são de cima. Oh, se já ressuscitaste com Cristo, refletir mais sobre as coisas que são de cima. Cada passo que você dá na presença de Deus, cada ação na presença do Senhor, são tesouros dos céus que você ajunta na presença de Deus. Fome e sede de justiça transborde no teu ser, pois assim seremos fartos na presença de Deus. Nós estamos aqui de passagem, peregrinos somos nessa terra. É lá que eu vou morar, é lá que eu vou morar. É lá que eu vou morar. É lá que eu vou morar. Com quem? Com o Rei da Glória. Com o Rei da Glória. Oh. Como a gente pregou aqui hoje, naquela passagem lá no Salmo 63, Davi dizendo: eu medito na minha cama. Essa canção surgiu também assim, amados, meditando na cama, refletindo sobre pós-morte, refletindo sobre a ressurreição, refletindo sobre o corpo que Cristo nos dará, novinho, o corpo que não se machuca, um corpo sem dor, sem planto, um corpo incorruptível, prometido pelo Mestre. Refletindo sobre o Apocalipse, que disse ruas de ouro, de cristais. A imaginação vai longe, pensando nas coisas que são de cima. E aí o refrão saia da boca: é lá que eu vou morar, é lá que eu vou morar, é lá que eu vou morar. E ela surgiu de uma oração, de tudo que eu estava sentindo naquele momento. Alegria eu sinto aqui, pois vou morar bem juntinho do meu Mestre. Refletir também na comunidade cristã, quando diz: todos iremos cantar, Santo, Santo é o Senhor. Está lá no Apocalipse isso. Todos iremos cantar, Santo, Santo é o Senhor. E diz: adorarei ao grande eu sou. Foi assim que Deus se revelou com Moisés. Que gloriosa presença nesse lugar, querido. Posso sentir essa gloriosa presença. Coração ardendo, queimando. Fervor de Cristo tomando meu ser. Eu sei que você está sentindo isso também. Você que está em comunhão com Deus, você pode sentir esse fervor no teu ser também. É lá que eu vou morar, é lá que eu vou morar. Ele espera por mim, Ele espera por nós. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, muitas moradas.
Se não fosse assim, Jesus disse, eu ia preparar um lugar. Se eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Cordeiro que está no trono vai nos apacentar. Ele vai nos guiar para as fontes das águas da vida. A Bíblia vai dizer que Deus vai colocar um novo nome na gente. Um novo nome. Esse nome da carne vai sair, vai entrar o nome de Deus. Deus vai colocar em cada um, na testa de cada um. Fico já curioso para saber qual o nome que Ele vai botar em mim. Imagina você ser nomeado pelo próprio Deus. Se um pai e a mãe, quando vai colocar o nome do filho, coloca uma inspiração em algo, imagina o nome que Deus vai colocar na gente. Deixa esse ambiente celestial tomar o teu ser nessa noite. Se quebrante, meu irmão. Se quebrante no meio da ministração. Deixa Deus te tomar. É lá que eu vou morar, irmãos. O pecador, ele não acredita. O ímpio não acredita. Mas tão certo como o ar que eu respiro,